Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês aqui para estudarmos mais profundamente os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, buscando uma iluminação espiritual para a nossa vida. O tema que vamos hoje estudar é um tema bastante importante. A morte não é o fim. A morte é uma questão que desde os tempos mais primitivos até a atualidade causa muito temor, revolta, sofrimento e dor. Porque existem muitos mitos e mistérios em torno da morte. Haroldo Dutra, palestrante e autor espírita, nos diz, segundo Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que uma das maravilhosas contribuições da doutrina espírita é nos livrar do desespero do túmulo e nos consolar ante a perda de entes queridos. O Espiritismo veio nos trazer o consolo, na medida em que esclarece vida e morte como dois lados de um mesmo fenômeno, que é a passagem. A morte para o Espiritismo não é o fim, mas é o início de uma nova etapa evolutiva. É o fim da vida biológica, mas o retorno ao plano espiritual de onde todos nós viemos quando encarnamos aqui no plano físico. A vida física é vista pelo Espiritismo como uma oportunidade maravilhosa de aprendizado nessa jornada terrena. Muito bem, mas por que temos tanto medo da morte? Sem falar nesses filmes horrorosos de terror, há quem goste, onde os mortos são vistos como zumbis, como fantasmas, como monstros que querem nos fazer o mal. É bom a gente compreender que se trata de ficção. Na verdade, se existem alguns espíritos maus, existe grande parte de espíritos bons, espíritos de luz, nossos mentores espirituais, conhecidos como anjos e santos, que nos protegem contra os males, inclusive espirituais, e nos orientam nessa nossa jornada da vida para que tenhamos sucesso. Mas, em primeiro lugar, esse medo da morte tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, que todos temos programado mentalmente a fim da preservação da vida, para não nos expormos a riscos e evitar o suicídio. Falando nisso, é importante observarmos que estamos vivendo esse período de pandemia e que é importante nós preservarmos a nossa vida através das orientações das autoridades de saúde, usando a máscara, lavando as mãos frequentemente, o álcool gel, evitando aglomerações, enfim, não nos expondo a riscos de contágio que vão prejudicar a nossa saúde. E também daqueles que convivem conosco, né? Mas também o medo da morte tem a ver com o nosso modo de vida. Sim, porque para os materialistas, que a vida é simplesmente matéria, o gozo dos prazeres materiais e o apego às coisas materiais, onde não existe um sentido mais profundo, a morte é vista com temor porque ela representa o fim de tudo isso. E para aqueles que acreditam, através da sua religiosidade, nos dogmas céu para os bons, inferno para os maus e purgatório, um lugar de sofrimento e dor, a morte também é vista com temor na medida em que
poucas pessoas têm a consciência tranquila de que irão para o céu. Na verdade, todos nós somos espíritos em evolução e ainda cometemos erros. E esses erros são apontados pela nossa consciência através das culpas. E aí vem o temor do julgamento e do destino que nos cabe. É aquela história, todo pecado merece um castigo. Mas Jesus nos esclareceu muito bem. Através da fala, da colocação de que Deus é Pai misericordioso, que inclusive está em Salmos 103, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Devemos então acreditar no amor de Deus, acreditar na sua capacidade de nos perdoar e acreditar que Ele sempre nos proporciona a oportunidade de aprendermos com os nossos próprios erros e resgatarmos aquilo que erramos. Deus não quer nos condenar ao sofrimento eterno. Pelo contrário, Ele quer nos resgatar para o bem. Já disse o apóstolo Pedro na sua primeira epístola: o amor cobre a multidão de pecados. Pedro capítulo 4, versículo 8. Pedro então nos coloca que não só pela dor resgatamos os nossos erros, mas também pelo amor e principalmente pelo amor. Não é só com sofrimento e dor, mas com a prática do amor ao próximo nós resgatamos e aí estamos também sendo resgatados para o bem. A prova disso tudo está na fala de Jesus, que, sentindo a proximidade da sua morte, reuniu os apóstolos e os preveniu, confortando com essas palavras: não se turbe o vosso coração, não se entristeça. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, no plano espiritual. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar um lugar. Depois que eu tenha ido, voltarei e vos tomarei para mim, a fim de lá onde eu estiver, estejais também. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Tá, mas e aquela fala que se ouve muito por aí, das pessoas que dizem não existe prova da vida na espiritualidade, porque ninguém veio da morte para contar? É uma fala completamente sem sentido, já que Jesus veio dos mortos quando ressuscitou ao terceiro dia e esteve com seus apóstolos, como ele havia dito que faria, né? Então Jesus veio nos esclarecer sobre os mistérios da morte e nos consolar. Para os espíritas que acreditam em reencarnação, a morte não é o fim e é encarada com mais serenidade, na medida em que ela é vista como uma passagem cíclica da dimensão material para a espiritual. Não que o espírita não passe pelo luto com a perda de um ente querido. Vai passar pelo sentimento da perda, pelo sofrimento, pela saudade, pelo lamento, pelo choro, que o luto, na verdade, é saudável para a mente e para o espírito. Mas como ele vai passar? Mais confortado, mais sereno e mais consolado, pois sabemos que vamos nos reencontrar. O Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no prefácio do livro No Mundo Maior, relata o seguinte: dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajantes humanos aos milhares, demandando o país da morte. É o que estamos vendo agora com essa pandemia, além do desencarne normal e natural, o desencarne provocado pela pandemia, né? Mas, como nos diz Emmanuel, é uma viagem,
É o regresso para o plano espiritual, de onde nós viemos, todos com bilhete de ida e volta nessa viagem. E esse período de duração nessa vida, nessa viagem, depende da missão que temos a cumprir aqui na Terra, dos nossos resgates e do nosso modo de vida. Se cuidamos da nossa saúde, se temos hábitos saudáveis, tudo isso vai influenciar em abreviar ou prolongar esse período aqui na Terra. Mas, se a morte é uma viagem, como devemos nos preparar para essa viagem, né? Quanto maior o preparo durante a vida, durante a encarnação, de forma mais tranquila vai ser esta passagem. Não se trata de vivermos preocupados e nos preparando para a morte. Pelo contrário, se trata de vivermos bem, de forma equilibrada, de forma saudável, cultivando o nosso lado bom. Podemos então nos preparar para a morte simplesmente vivendo bem e vivendo o bem através dos ensinamentos de Jesus. Nós não somos santos, não somos perfeitos, ainda temos falhas, imperfeições, vícios, mas podemos sim e devemos nos esforçar para sair dessa condição, para nos melhorarmos, para evoluirmos, para nos corrigirmos. O esforço de cada um é importante. Mas como? Algumas dicas, né, que a espiritualidade nos dá. O desapego das coisas excessivas materiais, que nós temos muitas vezes esse apego excessivo. Nos livrar um pouco do nosso egoísmo, que é uma chaga do nosso espírito, né? Vivendo o perdão e o amor, como ensinou Jesus, que evita que tenhamos ódio, mágoa, ressentimentos, desejo de vingança, que nos arrasta para uma morte, mesmo durante a vida, né? Para o mal. A busca constante da correção, que muitas vezes nós nos sentimos culpados e arrastamos essa culpa com muito sofrimento e dor. Não adianta, nós precisamos procurar resgatar e não vivenciar tanto essa culpa, né? Viver um bom relacionamento familiar, com amigos, em sociedade, com colegas, cumprir com o nosso dever para estarmos de consciência tranquila cumprindo a missão que nos cabe aqui na Terra e buscar sempre a transformação moral, já que essa jornada é de aprendizado espiritual. Sim, mas se ainda não conseguimos fazer tudo isso, se lá no nosso passado nós cometemos erros, nós tivemos grandes falhas, imperfeições, o que fazer? Muito bem, Chico Xavier tem uma fala importantíssima que nos traz um esclarecimento sobre isso. Ele diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. É uma mensagem de muita esperança para a nossa vida. E nesse momento, então, convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade superior, a Jesus, nosso Mestre Maior, para fazermos uma prece. Vamos mentalizar a imagem de Jesus com os seus braços estendidos, jorrando energias de luz da sua mão, do seu olhar, do seu coração. Vamos mentalizar Jesus envolvendo a todos nós numa atmosfera de paz, de tranquilidade, de conforto e de calma. E vamos pedir a Ele que entre em nossa casa, que traga
a equipe espiritual para junto de nós, que aplique em nossos familiares e em nós suas energias de saúde, de proteção, de amor e de paz. E vamos então mentalizar falanges de espíritos superiores, anjos de luz, sobre a terra, em todos os locais onde existem sofrimento, dor, desespero, onde existe amor, onde existe ódio, onde existe rancor, enfim, em todos os lugares. Que a espiritualidade possa atingir a todos os corações, principalmente os mais amargurados, os mais sofredores. Enfim, que uma chuva de bênçãos possa jorrar sobre a terra e que nós possamos unir a nossa mente a todas as preces feitas pedindo pela saúde, pela paz, pelo amor e pela união. Que Deus e Jesus nos abençoem e nos protejam, e que Nossa Senhora, Mãe Santíssima, poderosa Mãe de todas as mães, protetora de todos os doentes, os aflitos, que ela possa estar confortando e consolando e fortalecendo todo o pessoal que trabalha na área da saúde, trazendo alento e a paz a todos os enfermos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.